Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais um dia que o Senhor nos concede este momento, este encontro, o qual estamos aqui reunidos em um só propósito, em uma só determinação de expandir o Evangelho genuíno. E o texto hoje, amados, se encontra lá em 1 de Coríntios, capítulo 2, eu vou ler versículo 11 e 12. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, tudo hoje, amados, que acontece na nossa vida, tudo é discernido espiritualmente, né? Nós temos esse discernimento. Então, os pensamentos do homem, só o espírito do homem, só o eu dele que sabe. Então, eu planejo muitas coisas. E esses planejamentos, se eu não contar a alguém, só eu sei. Mas os pensamentos de Deus, só ele sabe. Eu não posso colocar os pensamentos de Deus, falar os pensamentos de Deus, porque eu não conheço os pensamentos de Deus, somente Ele, mas eu tenho o proceder, né? O Espírito de Deus procede para que eu venha discernir espiritualmente quando o Senhor está, né, falando, quando o Senhor está nos alertando, quando o Senhor está dando uma conversa, tendo uma conversa conosco. Por quê? Porque tem o Espírito. O Espírito discerne espiritualmente, né? Mas tudo que o homem planeja, né? Só ele sabe. Porque a nossa vida não deve ser planejada por nós mesmos. A nossa vida foi planejada por Deus. Deus planejou. Então ele fala, pois quem conhece o pensamento do homem, a não ser o Espírito que nele há. Então o Espírito minúsculo, isso não é um Espírito procedente de Deus. Aquele, porém, que recebeu o Espírito de Deus, ele procede às coisas, ele entende as coisas, né? Porque foi o que? Dado gratuitamente. Então, quando eu falo hoje a entendermos o que o Senhor está falando conosco, não é o Senhor falar, né, em voz, nós escutar a voz de Deus, mas nós escutar o nosso íntimo, nós entendermos espiritualmente, nós discernirmos, né, o que o nosso coração, o que o Senhor está falando conosco, ao nosso coração, o sentimento. Muitas das vezes a gente está pensando em alguma coisa que não é algo procedente de Deus, então nós sente aquele arrependimento, eu não vou fazer isso, eu não quero isso, eu não vou a tal lugar, por quê? Porque o Senhor está te falando e você está apto a ouvir, a entender, e você entendeu, né, espiritualmente. Por quê? Porque nós recebemos o Espírito procedente de Deus, não o espírito do mundo, não o espírito do faz de conta, não o espírito eu posso fazer qualquer coisa, não o espírito dos seus pensamentos, porque nós pensamos muitas coisas, os nossos pensamentos são milhares, os nossos pensamentos são muitos, mas só acontece aquele o qual procede de Deus. Não, o Senhor, ele escreveu a nossa história. Então não adianta nós planejarmos, né, algo que não está escrito na nossa vida, na nossa história, no nosso caminhar. Nós podemos até planejar porque não sabemos ainda o que vai, né, acontecer daqui adiante, o que está por vir, o que está para acontecer. Então nós temos os nossos planos, nós temos os nossos planejamentos, mas só acontece na nossa vida aquilo que o Senhor determinou para que viesse a acontecer na nossa vida. Então por isso nós temos que estar atento ao Espírito procedente de Deus, a discernir as coisas espiritualmente, né? Esse dom gratuito que o Senhor deu a nós, esse dom de discernirmos espiritualmente, quando o Espírito está falando conosco, quando o Senhor está falando ao nosso íntimo, ao nosso interior. Então nós temos que estar ligados, atentos a qualquer, né, a qualquer fala, a qualquer mensagem, a qualquer discernimento que vem de Deus, né? O Espírito Santo toca o nosso coração. Muitas das vezes nós planejamos ir a algum lugar e naquele momento nós sentimos, eu não estou com vontade mais de ir.
Então escute, né? Às vezes não é para você ir. Você planejou, mas esse não era o caminho. Esse não é uma viagem, né? A qual você deve fazer. A gente planeja, mas só acontece na nossa vida aquilo que o Senhor planejou, aquilo que o Senhor escreveu, né? Os pensamentos de Deus, porque só Ele conhece os pensamentos dele. Nós conhecemos os nossos pensamentos porque nós planejamos. Então a palavra diz: quem conhece o pensamento do homem a não ser ele mesmo, né? A não ser o espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o espírito de Deus. Então Deus sabe todas as coisas. Nós, né, por ter recebido o Espírito procedente de Deus, o Espírito Santo, nós discernimos espiritualmente, mas nós temos que estar atento, nós temos que parar para entender, para ouvir, saber discernir o que o Espírito está falando ao nosso interior. Então, o Senhor deu gratuitamente o dom da fé, o Senhor deu gratuitamente o Espírito Santo, o Senhor deu gratuitamente o dom de discernirmos as suas coisas, o que ele quer de cada um de nós. Então que sempre devemos estar atento a essas coisas, que sempre devemos estar atento a ouvir, a entender e a sentir quando o Senhor está falando conosco, né? Entender e discernir espiritualmente. Porque o pensamento do homem, né, o nosso pensamento em geral, é muitos. Mas só acontece aquilo na nossa vida quando esse pensamento proceder de Deus. Então, pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus. Eu não sei o que o Senhor tem planejado para mim. Eu não sei o que o Senhor tem planejado para você. Você não sabe o que o Senhor tem planejado para ti. Nós só sabemos quando estamos ali vivendo cada detalhe, quando estamos passando por dificuldade pelos nossos pensamentos, porque não ouvimos a voz do Espírito, não ouvimos quando o Senhor falou ao nosso coração, mas nós fomos pelo impulso dos nossos pensamentos, e muitas das vezes esse impulso faz nós quebrarmos a cara, faz com que venhamos sofrer. Mas quando nós estamos fazendo de acordo com os pensamentos, com os planos de Deus na nossa vida, tudo vai dando certo, tudo fica no controle, tudo fica o que? Normalizado, tudo fica o que? Maravilha na nossa vida. Então, nós temos que entender isso, que os pensamentos do homem somente ele sabe. Mas o pensamento de Deus também só ele sabe. Então, não queira colocar na tua mente os pensamentos de Deus, porque os pensamentos dele só ele sabe. Nós podemos discernir algo quando sentimos, mas saber, conhecer os pensamentos de Deus, ninguém o conhece. Nós conhecemos os nossos, Deus conhece, né, o que pensamos, o que planejamos. Mas ninguém, a não ser se eu falar o que eu planejo, o que eu quero para alguém, ninguém vai saber. Se eu só pensar e não comentar, ninguém vai entender, ninguém vai saber, ninguém vai adivinhar. Assim, amados, nós temos que ter essa interpretação, nós temos que discernir. Então, a nossa vida só vai, né, seguindo de forma certa, de forma regular, se nós pararmos para dar mais atenção ao Espírito Santo que fala em nós, porque nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, que faz nós entendermos todas as coisas. E isso é um dom gratuito que ele nos faz discernir espiritualmente. Então, que vocês venham entender, que vocês venham dar mais ouvido, que vocês venham ter esse percebimento, né, que nós venhamos perceber sempre quando o Espírito está falando conosco. Esta é a mensagem a qual eu trago a vocês. Espero que vocês desfrutem dessa mensagem e sempre escutem a voz do coração de vocês, porque o Espírito Santo fala ao nosso íntimo e nós temos que estar atentos para discernir cada detalhe a qual o Senhor fala conosco. E os nossos planos não são os nossos planos. Os nossos planos são os planos de Deus. Tudo acontece conforme o Senhor decretou e faz acontecer no nosso caminhar, na nossa vida. Então temos que ter paciência. Se eu planejo algo e não deu certo,
Não desanime, continue, porque o que o Senhor planejou para você é muito maior do que o que tu planejaste, o que tu pensou. O Senhor não te deixou, não deixou isso acontecer na tua vida para te dar algo menor. Ele não deixou acontecer porque tu pensou pequeno, mas o Senhor planejou algo grande na tua vida. Então, que venhamos sempre estar aqui, atentos à voz do Espírito. Amém? Melhor noite, abençoados, graça e paz.